Olá a todos. Olá, bem-vindos ao Fênix Bem Viver. A mensagem de hoje é sobre mansidão. Mansidão. Para nós termos um bem viver, a gente tem que ser manso. Quem fala isso é o Criador. E nós podemos estabelecer um paralelo, uma analogia, para ficar mais didático, o que é ser manso. Nós temos quem é brabo e quem é bravo. O brabo, a gente não gosta de ficar perto, não é isso? A gente fica até com medo, com receio. O bravo é um elemento surpresa via de regra. Ele não está presente a todo momento. Então vamos dar exemplo bem simples para estabelecer um paralelo com nós, humanos. Quando a gente passa na frente de uma casa que tem uma grade bem alta, bem protegida, e lá tem um cão, um cachorro, tem vários tipos de cães. Tem aquele que sai desesperado na grade, fica de pé, late sem parar, e a gente fala, que cachorro brabo, e irrita a gente, não para de latir, fica desesperado, é fora de controle. Aí passa numa outra situação, um cachorro de igual tamanho, numa casa similar, ele fica quieto, ele é manso, aparentemente, ele é calmo, tranquilo, ele fica te observando e cuidando da propriedade. No entanto, ele pode se tornar um cachorro bravo. Então tem a plaquinha, cuidado, cachorro bravo. Esse que é perigoso. Que o cachorro brabo, ele avisa. E ele até perde autoridade pelo muito latir. Enquanto que o outro fica no silêncio, é uma surpresa. Então, as pessoas que são calmas, são mansas, elas têm um semblante, uma expressão facial de tranquilidade, de bem-estar, tem um rosto até mais bonito, são pessoas amáveis, são pessoas que aproximam a gente. Agora imagina uma pessoa braba. Ela bota medo na gente. Você vê uma pessoa gritando, gesticulando, falando de um tom agressivo, o que faz com a gente? A gente se afasta. Porque não tem nada a ganhar com essa pessoa. E assim vale para dentro de casa. Como é que nós somos dentro de casa? Nós somos calmos, com certeza absoluta, todos nós. Mas a gente tem momentos que fica brabo. E tem momentos que a gente fica bravo. O bravo é uma atitude de valentia. É uma atitude assim que quando precisar, a pessoa também fica braba, fica esperta, fica violenta até, né? Então a pessoa que é brava tem que tomar cuidado, porque águas paradas podem ser muito profundas. Outro exemplo que se usa analogia, a gente vai para uma praia que você não conhece, numa cidade turística. Então a gente diz assim,
aqui é bom de entrar na água porque a água é calma, é mansa, é uma enseada, parece uma lagoa. A gente tem controle da situação com pessoas calmas, com pessoas mansas, com praia mansa. E em outro momento você diz, olha, não dá para entrar nessa praia, nessa água do mar, porque aqui é agressivo, é perigoso, tem repuxo, é brabo. E a gente anda em algumas praias que tem placa dizendo assim, praia brava, né? Até lembrei lá de Itajaí. Então todos nós temos que levar em conta o que as outras pessoas dizem. Se elas falam que nós somos brabos, o tempo todo a gente está brabo, então está acontecendo alguma coisa errada na nossa vida. O ambiente que nós estamos, como é que ele é? Que a gente também perde a mansidão dependendo do local, do momento e do ambiente que está. Tem ocasiões que, por mais autocontrole que nós tenhamos, a gente deixa de ficar manso, né? E quem é manso por característica, ele tem uma virtude extraordinária. No mundo da política, a gente tem exemplos diários. Os maiores líderes que tem na política são as pessoas calmas, as pessoas mansas, as pessoas que têm um tom de voz ameno, tranquilo, equilibrado, dificilmente se altera. Então, ele é convidado para ser um líder, para ser um presidente, para ser um porta-voz daquelas ideias. Moral da história: quem é manso tem mais oportunidade de prosperar na vida. Quem é manso tem muito mais condições de ter uma família bonita em volta dele. Ele cultiva isso aí. Ele faz por merecer. E quem não é manso, pode ser que está passando por um momento de ansiedade, estressado, alguma perda de trabalho, perda de algum familiar, uma perda. Pode ser um problema até de saúde algumas vezes, questões financeiras. Então a pessoa perde a paciência. Imagine um motoboy que entrega pizza. Ele está sempre num ambiente de produtividade alta, de competição. Então ele anda no trânsito muito rápido, muito ligeiro, porque ele precisa entregar muitas encomendas de pizza naquela noite de sábado, de sexta-feira, de um feriado, para poder ter uma renda maior. E aí é muito comum a gente observar eles sendo extremamente competentes na direção, são ágeis, são rápidos. No entanto, coloca em risco muitas vezes a questão do trânsito. Agora tu imaginou você dar um pequeno atrito com uma dessas pessoas que está nessa função? A possibilidade dela perder a mansidão é muito grande, porque ela já está num momento de pouca conversa, é muita produtividade, é muita correria. Ele é cobrado por isso, inclusive nós consumidores queremos que chegue na hora. Então depende do ambiente também essa questão da mansidão. Outra coisa, as pessoas que são mansas também têm que tomar cuidado, porque elas viram um leão. Não mexa com quem é quieto.
Quem é manso pode se tornar bravo, né? Então a gente já tem histórias familiares de conhecidos no trabalho, todo mundo tem isso. Então, mansidão para nós. Quem não tem, vamos buscar uma fórmula de buscar um parque, de respirar, fazer exercício, ler um livro, buscar ajuda, porque precisamos de mansidão para ser melhor para nós e para quem está perto de nós, e aí nós temos chance de ter uma vida melhor. Mari, o teu tema é sobre liderança. Liderança. Os líderes precisam muito de mansidão. E como é difícil manter às vezes a mansidão na liderança. Um dos maiores líderes de todos os tempos, um eterno líder, o nosso Criador e o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o maior líder e é o maior líder. E ele disse, ele é onisciente, onipresente, e ele disse: eu que sou manso e humilde de coração. E ele foi, e ele suportou, e ele aguentou todas as humilhações. Ele foi um exemplo de mansidão. O nosso Pai maior foi a maior pessoa em toda a face da terra e está dentro de nós, exemplo de mansidão, exemplo de total amor e bondade. Jesus nunca revidou, ele podia revidar e não o fez. Ele podia dar o troco e devolver e não o fez. Ele podia tomar qualquer atitude no sentido de revidar todo o mal que lhe foi feito. Lá no Gólgota, agonizando, sofrendo, levando todas as nossas dores, os nossos pecados, ele ainda disse para o maior malfeitor ao seu lado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa mais linda. Olha que exemplo de benignidade mais espetacular. Esse é o nosso Paizinho amado, que nos dá maior exemplo de bondade, o maior exemplo de benignidade. É o maior líder que eu já conheci em todos os tempos. Mas eu vou citar exemplos de liderança aqui, onde o mal vence o bem. Ser manso é uma virtude para poucos. Ser manso é ter autocontrole dos seus próprios impulsos, dos seus próprios desejos, das suas vontades. Às vezes ser manso é confundido com fraqueza. Aquela pessoa lá é um frouxo, é um covarde. É manso, é gigante, tem autocontrole, sabe conter os seus impulsos, tem sabedoria que vem do alto. Um verdadeiro líder, manso, ele sabe lidar com conflitos, ele sabe apaziguar problemas, ele desenvolve formas de comunicação de maneira tal e habilidade de comunicação eficaz com a sua equipe. Ele sabe ouvir as ideias, ele parabeniza a sua equipe de forma a trazer a sua equipe a ser eficiente. Um líder bondoso, inteligente, torna a sua equipe até mais produtiva. Se agrega a essa equipe fica feliz com esse líder. Esse líder traz para si. A exemplo de um líder que seja prepotente, mandão, que não sabe trazer bondade, amor, que não sabe liderar com diálogo, com eficácia. O líder bondoso não. Ele traz para si
ele agrega para si aquela equipe. Eu já presenciei isso, inclusive. Pessoas, eu já trabalhei em ambientes de várias equipes, de muitas pessoas, onde a gente se entrava em pânico. Eu quero ficar trabalhando com essa equipe, porque esse líder, ele é muito bom. Ele é muito ético. É um líder que sabe se comunicar com clareza. Ele é direto, ele é transparente, ele é imparcial. Ele sabe verdadeiramente ser um líder. Certa feita em uma empresa, foi lançado um desafio para se escolher 2 líderes. Um líder sênior e um líder maior, onde ele iria tomar conta de toda essa equipe. E foi colocado ali o desafio para que se escolhesse o melhor. 2 pessoas foram indicadas e seriam observadas e analisadas por um período para ocuparem esses 2 cargos de confiança, de liderança. Um dos colegas era um líder manso, perspicaz, inteligente, bondoso, amoroso. O outro, arrogante, queria muito aquela vaga, foi buscar subterfúgios, maneiras de conquistar a qualquer preço aquela vaga. E um determinado dia, lá no cafezinho com o líder superior, o líder geral, ele encontrou uma maneira nesse cafezinho de tentar minar a mente desse líder, tentando, de uma certa forma, com uma falta total de ética, colocar sementinhas da discórdia na cabeça desse líder, falando que o colega não estava preparado, falando coisas assim negativas acerca do colega, e tentando se engrandecer, e tentando se aparecer, e tentando mostrar que ele era melhor. Moral da história: o colega que estava concorrendo com ele a essa vaga estava ali nas proximidades e ouviu os comentários, e os comentários só denegriam a imagem dele. E o que ele fez? Ele se retirou do local muito triste, muito aborrecido, muito entristecido com a atitude deste colega, e foi andando. E esse líder maior percebeu e observou e viu esse colega que ficou entristecido, indo, caminhando, cabisbaixo, triste, com a atitude do colega. Mas em momento algum ele revidou. Em momento algum ele foi lá a esse líder maior se desculpar, se explicar, dizer que não era nada daquilo, e blá, 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 e tirar satisfação e dizer que esse colega estava errado. Ele ficou na dele, imparcial. Moral da história: o colega que tentou puxar o tapete, que tentou puxar a vaga para ele, de liderança maior, que tentou tirar proveito da situação sendo mau caráter até, não sendo uma pessoa de mansidão, de amor, de benignidade, de bondade, ele perdeu muito, perdeu todos os pontos que ele podia ter adquirido com o seu líder. Não foi convocado para o cargo, para nenhum dos 2 cargos, e o outro colega foi chamado para o cargo principal. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa língua, com a nossa boca, porque o coração fala, a boca fala, o que o coração está cheio. Essa pessoa não passou segurança, não passou credibilidade, ela fez uma comunicação totalmente adversa, né? Às vezes a gente tem que prestar atenção no que a gente faz. A exemplo de liderança também, muito bonita, eu gosto de citar lá da Bíblia, uma pessoa que foi um líder nato também, Moisés. Na sua época, para a sua época, ele foi considerado o maior líder da face da terra. Imagina um homem que tira o seu povo do cativeiro, que carrega todo o seu povo por anos e anos e anos andando pelo deserto. Ele recebe um chamado divino
E ele atende esse chamado divino. Ele recebe e ele acata esse chamado divino. É uma pessoa de mansidão total. É uma pessoa que abdicou de tudo na sua vida. Agora imagine quantos conflitos. Eu citei um exemplo no momento de uma promoção de 2 pessoas. Agora pensa, raciocina, cabeça, coração. O que aconteceu com Moisés, com todo esse povo andando pelo deserto? Quanta discórdia, quanta briga, quantas discussões, quantas pessoas falando mal umas das outras, quantas pessoas insatisfeitas, o grupo se dissolvendo, uns querendo voltar, outros querendo ficar. É do ser humano a discórdia. E Moisés permaneceu firme. Fênix vem viver para nós. Ele é exemplo de liderança. Jesus é exemplo de liderança. E agora vamos ouvir do Valcir falar também de humildade. Ele é típico dos mansos, a humildade. A humildade é linda, né, Valcir? Isso. A humildade, né? Você conhece alguém muito humilde? O que é humilde para você? Você também conhece pessoas muito arrogantes? O que é ser arrogante? Então, as pessoas mansas, elas demoram para se alterar, demoram para ter raiva, ira, demoram para brigar. Então, vamos estabelecer um paralelo aqui. A pessoa que é humilde o tempo todo, grande parte do tempo de sua vida, ele é um belo exemplo de uma pessoa mansa. Porque o humilde, ele tem uma característica extraordinária. Tem 2 princípios macro dele. Uma, que ele acredita, ele tem crença que existe algo muito maior que todos nós, que está lá no alto. E ele acredita também, os humildes, que nós dependemos dessa divindade, desse Deus. Ele reconhece o nosso tamanho, sabe dos nossos erros e acertos o tempo todo. E a pessoa humilde, ela não fala, nem precisa falar, mas ela pratica a empatia. Ela se coloca no lugar do outro o tempo todo. E mesmo quando alguém faz algum comentário mais agressivo com ela, como ela é mansa, olha que bonito, como ela é mansa, ela tem tempo para refletir, para tentar entender aquela pessoa. Ela não sai na correria, tipo arrogante, na disparada, sangue quente. Então o arrogante, ele é uma pessoa que tem pouco domínio próprio quando apertado. Além de ele se achar autossuficiente, de ele ser o centro das coisas, ele também, muitas vezes, quando é apertado, ele entra em parafuso, se altera. Então, se a gente conhece uma pessoa humilde e comparar com uma pessoa arrogante, vai ver que são opostos. A pessoa é pura verdade. É pura verdade. Arrogante e humilde são opostos, muito opostos. E nas nossas vidas, falo por mim, eu sou as 2 coisas. Verdade seja dita.
Agora, se a gente ficar com pouca humildade a maior parte do tempo, aí nós vamos estar com um problema sério para a nossa vida. Porque tem uma coisa que nós falamos o tempo todo, entre o ser e o ter. O ser e o ter. As pessoas humildes, elas têm também igual todo mundo. No entanto, elas não ficam fazendo disso vaidades, contando, mostrando, quantificando, valorando, se mostrando. Elas têm, mas só quem conhece eles de perto sabe. São mansos, são tranquilos, estão de bem com a vida, têm uma expressão facial bonita, tão contente com o que tem e com o que não tem. Tem outros princípios na vida, não é só o material, por isso que é o ser, não somente o ter. Enquanto que o arrogante, muitas vezes, ele dá muito mais atenção para o ter e esquece o ser. Então, a pessoa que é mansa, é humilde, ela atrai pessoas. É gostoso ficar perto de uma pessoa mansa e humilde. A gente até aprende muito com ele só de ficar ali 10, 15, 20 minutos. Aquela simplicidade. Muitas vezes são pessoas com uma história de vida linda, com tanta coisa já feita, e você fica ali admirando, contemplando aquele ser humano bonito que está ali. E também leva vantagem na vida ser manso e ser humilde, muitas vantagens. Vou dar uma que eu passei por isso várias vezes, não foi uma, em função do trabalho, muitas viagens o tempo todo na rodovia. Então, uma certa ocasião, você está numa rodovia que tu não conhece muito bem e tem lá um semáforo, uma lombada eletrônica, um guarda com aquelas máquinas, e ali digamos que a velocidade máxima é 80. Próximo de uma cidade, junto de uma cidade, coisa assim. E você se deu conta que passou mais que isso. E continuou. Em seguida o guarda manda parar, te pede os documentos, aquela história toda. E ele diz assim: você passou do limite, que era 80. Aí você diz assim, como uma pessoa humilde, mansa, você trata aquela pessoa como autoridade. Já começa por aí. Trata aquela pessoa como autoridade. Ele é um guarda, ele é um policial, ele é um fiscal. Aí você admite. Os humildes admitem. Os humildes pedem perdão. Então, ele não vai pedir perdão para o guarda. Ele vai dizer: olha, o senhor tem razão. Eu não sei bem quanto, mas com certeza passou mesmo. Eu não passo aqui com frequência e tal. E, enfim, o senhor tem razão. Pode mandar a multa aí que é correto. Aí, o que o guarda faz muitas vezes? O policial, o fiscal. Ele leva em conta que a penalidade foi mínima. Era 80, o cara passou a 90, alguma coisa assim. A pessoa foi muito calma, respeitosa, educada, humilde, admitiu o problema, confessou. Então ele diz: ó, você está liberado. Cuidado que vai ter outras aí pela frente. O cara que é arrogante, ele diz: não, isso aí foi de surpresa. Eu passo aqui toda hora e eu nunca vejo ninguém aí embaixo dessas árvores com essas máquinas aí filmando. Isso aí está contra a lei, tem que avisar. Então ele não acata a autoridade, ele se torna uma pessoa alterada, desequilibrada, arrogante. E o que vai acontecer?
vai começar a discutir com aquela autoridade e, em alguns casos, são raros, mas acontece, a pessoa é presa por desacato à autoridade. Olha só, um pequeno exemplo que garanto que todos nós já passamos na vida, né? A gente tem que respeitar a autoridade dos outros, sem precisar se alterar, calmo, tranquilo. Respeitar. E os humildes são mestres nisso. Por isso que eles são muito simpáticos, agradáveis. Com humildes não tem confusão, porque é um manso humilde. É um manso que tem, mas que não aparenta. É um manso que está contente com tudo que tem na vida, e o que não tem está tudo ótimo. É uma pessoa extraordinária. Feliz de nós pelos nossos momentos de humildade. É assim que as pessoas gostam de nós. E agora a Mari vai falar de mansidão. Está relacionado com a força da calma. É isso, Mari? É a força da calma, é isso aí. No outro bloco já falamos mais ou menos parecido. A mansidão, ela não foge muito daquilo que é a mansidão. Estou sendo redundante aqui, mas é tão gostoso falar de mansidão, a pessoa ser mansa, ter aquela paz da mansidão, ter aquela força. Jesus falou, mansidão é a força da calma. Sendo filho de Deus, ele foi acusado, ele foi humilhado, e não reagiu com violência. Uso a mesma chamada porque aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É que essa frase de Jesus vai muito bem na mansidão. Ele foi manso, humilde. Nos dias de hoje, como é difícil ser manso. As pessoas correm, as pessoas andam atrasadas, as pessoas têm muito compromisso e perdem muitas vezes a mansidão. Pelo corre-corre, pelo estresse, por estar naquele desespero de compromissos, de cumprir agendas, e perdem a mansidão. Chega no trabalho, uma pilha assim de papéis para resolver, de processos para entregar, enfim, dependendo da função de cada um. Chega na escola, a turma toda gritando, pulando, professores, no caso. E aí aquela criançada toda gritando e o professor fica irritado, fica estressado, já pegou um trânsito danado, muita coisa, até chegar até ali, perde a mansidão. Então, para ser manso, tem que ser muito forte, muito resiliente. Tem que fazer uma força tremenda para manter a calma. É o respirar fundo, é o contar até 10, é ter aquele controle, aquele equilíbrio que a gente precisa para conquistar as pessoas que nos cercam, para conquistar o ambiente onde nós estamos, para sermos mansos, para sermos equilibrados. Quando a gente faz as coisas com amor, quando a gente põe o amor em tudo que nós fazemos, todo o restante vem. A mansidão, ela vem, ela nos abraça, ela nos acalenta. É muito difícil ser manso. A gente se ira às vezes. Todo mundo se ira. Até Jesus, em determinado momento, ele sobe as escadas da igreja, lá na Bíblia fala, e tinha uma turma vendendo pombos, colocando pombos. Ele se ira e joga tudo de lá. É natural, em algum momento, em determinados momentos da nossa vida, nós ficarmos alterados. A gente tem sangue nas veias, a gente tem sentimentos, o sentimento da raiva,
o sentimento da tristeza, o sentimento da insatisfação. Todos esses sentimentos Deus colocou no nosso coração. A gente tem tudo isso. A gente tem a bondade e a gente tem o mal. Mas temos que fazer com que o bem suplante o mal, o bem devore o mal, o bem dê uma blindada no mal. Mas é aqui, cabeça, coração. Eu tenho sempre falado aqui nas minhas falas, nos meus episódios, eu comento muito que aqui e aqui tem que estar juntinho. São 45 centímetros de jornada da cabeça ao coração. É uma jornada curtinha, mas se torna uma jornada infinita às vezes, longa demais, porque é muito difícil. Se fosse fácil, o Criador não teria vindo aqui e pago um preço tão alto para a gente poder exercitar todos esses frutos. E o fruto da mansidão, não diferente dos demais, como o fruto do amor que centra todos os demais, ele é muito difícil de ser exercitado. Mas é um exercício que tem que ser diário, que tem que ser feito constantemente. Certa feita, uma mãe, que como eu exemplifiquei aqui, que trabalhava também muito, tinha 2 empregos, inclusive, essa mãe. Ela corria para cá, ela corria para lá, e 3 filhos. Deixou os filhos em casa e nesse dia os filhos perguntaram: mamãe, hoje à tarde a gente pode convidar alguns coleguinhas para brincar, para jogar, para olhar televisão? Elas disse: podem sim, mas só 1h30 de tela, mais que isso não. Ok, mamãe. Foi para o trabalho, tinha um filho de 3 anos, um filho de 6 anos e uma filha de 15 anos que tomava conta dos menores quando vinham da escolinha. À tarde eles estariam os 3 em casa nesse dia. Era um final de semana, uma sexta-feira. Ela passou num lugar, comprou lanches, levou bebidas, sucos e foi para casa bem feliz para encontrar-se com os filhos e chegar em casa depois de uma longa jornada de trabalho. Ao abrir a porta da sala da casa, quando chega com sacolas, pacotes, para fazerem o lanche que ela havia combinado com os filhos, ela se depara. As crianças chamaram vários coleguinhas, já haviam passado e muito da hora combinada. Estavam todos sentados no sofá, no chão, no tapete, as almofadas todas no chão, brinquedos para todos os lados, bagunça, que é normal, natural de criança. E essa mãe muito cansada, depois de uma longa jornada de trabalho, estressada, ela respira fundo e pensa em ficar muito chateada, fica muito nervosa. A atitude que ela queria naquele momento era de brigar, era de reclamar, era de fazer com que aquelas crianças saíssem dali. Enfim, ela estava cansada depois de uma semana longa de trabalho e tudo que tinha combinado com os filhos não tinha acontecido. O que ela pensa? Ela pensa em brigar, em reclamar, em simplesmente o sangue ferve. É aquilo normal. Se alterou, é do ser humano, é nosso. A gente se altera quando algo não está de acordo com o que a gente estava esperando, com aquilo que a gente combinou. O que tinha sido combinado é que eles iriam brincar pouco tempo, que iriam arrumar tudo e esperá-la no final da tarde para o lanche. Mas ela foi muito inteligente, ela foi muito sábia. Ela escolheu a paz, ela escolheu a calma. Ela escolheu a mansidão. Então, ela escolheu a força da calma. Ela fez um esforço, ela fez um fênix bem viver dentro dela. E ela olhou para aquela sala, ela olhou para um lado, e ela olhou para o outro, e ali estava o seu bem maior, seus filhos, seus amores, as pessoas que ela mais amava. O que ela resolveu fazer? Conectar-se com eles. Meus amores, o que aconteceu aqui hoje? Que bagunça é essa?
trouxe eles para fazer uma equipe com ela. Vamos organizar essa sala, vamos arrumar essa bagunça. Ela os convidou. Moral da história, ela fez uma equipe, ela formou uma equipe, olha que show! Todos levantaram-se, até os pequenininhos começaram a colocar tudo dentro dos cestinhos, recolher tudo do tapete, e aquela sala foi como que num piscar de olhos, ficando tudo arrumado, tudo organizado, tudo bonito. Por quê? Porque aquela mãe usou bom senso, aquela mãe usou amor, aquela mãe trouxe harmonia para aquele lar. Ela não gritou, ela não esbravejou, ela não brigou. Ela soube usar o bom senso, ela soube usar a calma, ela soube usar o amor. E aquelas crianças formaram um grande batalhão, uma grande equipe, e arrumaram todo o ambiente, tudo ficou bonito e harmonioso. Reuniram-se todos numa mesa grande, bonita, largaram a tela, nem precisou ela pedir para desligar, porque eles ficaram envergonhados, já sabiam que passaram e muito do tempo de desligar aquela televisão. Estava tudo em ordem, tudo arrumadinho. Mamãe, está tudo como você gosta. Olha que fênix bem viver lindo. Olha que força da calma poderosa. Com uma simples palavra poderosa de amor e de carinho, ela conseguiu harmonia, organização. Sentaram-se todos ao redor daquela mesa grande e linda, fizeram um lanche saboroso e gostoso, praticaram um lindo bem viver, porque uma mãe sábia, ela sabe edificar o lar. Uma mãe sábia e bondosa, ela transforma o lar. Então, mediante esse exemplo lindo, agora o Valcir vai falar para nós como aprender com calma e ensinar com calma, né, Valcir? Isso é lindo também. Vou te fazer uma pergunta, meu amigo que está aí do outro lado, minha amiga. Você tem didática? O que é isso? É quando as pessoas dizem assim: você explica bem, você dá uma ordem bem entendível. Então, quando a gente é manso, a gente tem mais tempo para falar. Então a gente acaba escolhendo palavras mais fortes para que na mesma quantidade de tempo falar bastante coisa. Olha só que coisa profunda. Você fala menos, mas diz mais. Tem pessoas que são denominadas de prolixas. Fala muito e não diz nada. Conhece alguém assim? Fala muito e diz pouco. Então, a pessoa que é mansa, ela também tem essa qualidade, porque ela consegue explicar para um filho, para um colega de trabalho, para uma negociação comercial, para um cliente, para um comprador, para um vendedor, enfim, ela consegue com calma fazer com que a comunicação aconteça da melhor forma possível. Aprender e ensinar ou explicar é um talento das pessoas. Não é todo mundo que tem isso, não. Não é todo mundo, por mais simples que pode parecer. Então, feliz aqueles que são dotados dessa virtude. E aí, logicamente, que eles vão ter uma qualidade de vida melhor. São convidados, querem ficar próximos. É manso,
Ou seja, é gente boa, não traz problema, dificilmente a pessoa se altera, não fica brabo, não fica bravo. Quando vai falar, fala com calma, explica bem o que quer. Não precisa fazer retrabalho. O que é retrabalho? Você faz uma coisa, não ficou bom, tem que desmanchar aquilo e fazer de novo. Então você vai explicar para alguém fazer uma parede lá na tua casa, numa reforma, explica bem, com calma, com jeito, a pessoa entende e faz. Aí você descamba a falar um monte de coisa, vai para o teu trabalho, quando volta a parede foi feita errada. Isso é muito comum. Muito, muito, muito mesmo. Então, as pessoas mais calmas, elas têm essa possibilidade de ter essa assertiva. Diferente daqueles que correm o tempo todo, que acha que todo mundo entende correndo. E nós vivemos num mundo onde tem uma palavrinha chamada produtividade e outra palavrinha chamada competição. E essas duas palavras, elas exigem rapidez, fazer tudo o mais rápido possível e bem feito para ser melhor que o outro. É assim que é, vai fazer o quê? Só que isso leva também a muitos mal entendidos. Né? Por mais simples que pode parecer, a comunicação nem sempre é feita com muitas palavras e com muito texto. Principalmente agora que a gente não tem muita vocação para escutar muito, nem para ler muito. Então tem que achar palavras que sejam suficientes para um bom entendimento. E como é que a gente faz quando não tem essa mansidão? É porque a gente está ansioso, porque a gente está estressado, está preocupado com os problemas de hoje ou de amanhã, né? Ou a gente está, digamos assim, com um problema financeiro, que é muito comum, deu um acidente lá, a gente se envolveu. Então isso é admissível, é compreensível e é absolutamente normal. Mas quando a gente não consegue explicar para os outros, não consegue ensinar, tem que fazer isso várias vezes e sai mal feito, então você não vai ter êxito no trabalho de prosperar. Porque o teu mando é falho. Tem que falar um monte de vezes e ainda não fica bem feito. Por quê? Porque não teve calma para explicar. Era só gastar mais 30 segundos ou que mais 3 minutos para explicar bem calmo, olhar nos olhos da pessoa, ver se ela está entendendo, senão para. Quando a gente vai ler um documento, a gente tem que ler com calma, não é na correria, senão depois acaba tendo uma interpretação parcial, até equivocada. Então lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, pede ajuda. Isso exige o quê? Tempo. Quem é que tem tempo? Quem é manso, quem tem calma. Outra situação extraordinária para se aplicar nas nossas vidas é a questão de agendar tempo. Não precisa anotar num papel, melhor. Mas se a gente tem uma vida organizada, se a nossa vida é relativamente organizada, nos deixa mais calmos, menos correria. A pessoa que é desorganizada, que não sabe o que vai fazer daqui a pouco e nem amanhã, então ele faz uma bagunça na vida dele e de quem está próximo dele. Moral da história, não vai ter muita chance de ter sucesso na vida profissional,
nem de relacionamento, muitas vezes. Então, fique esperto, se acalma, fique esperto. Vamos ficar esperto, vamos ficar calminho, calminho. Suco de maracujina aí. Tá? Mari, você vai falar uma analogia que envolve a mansidão com perfume suave. Perfume suave. Isso aí, perfume suave. Eu gostei de pegar essa analogia porque, sabe, quando você está andando num ambiente, daí aquela pessoa passa e fica aquele perfume suave no ar, gostoso. Você fala assim, ai, que perfume gostoso, suave que ficou aqui. Que delícia esse perfume. Assim é a pessoa mansa. Ela é suave, ela é elegante, ela é chique, ela é classuda. Comum você dizer, nossa, como aquela pessoa é chique, é fina. Ela fala baixinho, ela comporta-se bem, ela come com elegância, ela usa os talheres corretamente, ela leva a comida suavemente à boca. Ela é uma pessoa fina, ela é uma pessoa suave, ela fala mansinho, ela fala baixinho, ela é uma pessoa mansa, ela é uma pessoa suave, ela passa isso, ela transmite isso. Essas pessoas muito suaves, elas transbordam isso. É aquele sacerdote calmo, é aquele sacerdote que dá o sermão e fala do amor de Cristo com suavidade, com leveza. É um amor que entra dentro do teu coração. Ele fala de um amor divino que entra dentro do teu coração, que a tua razão pensa, mas ela deixa de existir, porque aqui e aqui se une e você passa a querer ouvir mais. Você fica com sede daquele perfume suave, daquelas palavras mansas, doces. Jesus é doce, é suave, ele é bálsamo. A sua mansidão transmite alegria, transmite bem viver, transmite paz. Aquele amor assim que transcende, que transborda. Assim é o perfume suave da mansidão. A mansidão nos transforma. Olha eu e o Valcir aqui hoje, pura mansidão nesse momento, trazendo essa mensagem de paz, de amor para você, mansidão, de amor para nós. Isso traz mansidão, isso traz paz. Nós tiramos momentos da nossa vida, o tempo da nossa vida. O nosso tempo, ele é o bem maior que nós temos. Depois de Deus, nossa família, o tempo é o nosso bem maior. E quando nós disponibilizamos e damos o nosso tempo para alguém, nós estamos dando um grande bem. E nós estamos aqui levando para você, para nós, essa mensagem de paz, de bem viver, de amor. Se isso toca no teu coração, como toca no meu, já estou feliz, já estou tendo um perfume suave, pairando. Você está sentindo ele aí? O perfume do amor de Jesus, o perfume que transcende. Eu consigo sentir esse perfume. Há passagens no livro do Criador, no maior livro, do maior best-seller de todos os tempos, que diz assim, uma certa mulher, uma grande mulher bem-aventurada, ela unge os pés de Jesus com um perfume muito caro, simbolizando amor, simbolizando um perfume suave, puro amor, puro bem-viver. É o que a gente está fazendo aqui agora. Você nos ouvindo e nós falando
desse perfume suave. Sabe aquele óleo de unção que os sacerdotes usam até os dias de hoje, que começou lá atrás? Era uma unção para consagrar os sacerdotes e reis, que simbolizavam união divina, aliás, unção divina, desculpa. É um símbolo de perfume suave, de amor, de esquecer as guerras, de esquecer as dores, de esquecer as falcatruas, de esquecer as maldades, de olhar para o amor, de levantar a bandeira branca da paz, de disseminar a paz, de semear a paz. Vamos florescer o amor de Cristo em nós, vamos transbordar a bondade que está dentro de nós e derrubar o mal e dissipar o mal. Está tudo aqui, no nosso pensar, na nossa razão, com o nosso coração. 45 centímetros de jornada, tão pouquinho e tão longa essa jornada, tão difícil ser grandioso com a mansidão, tão difícil dar o outro lado da face em prol do amor, tão difícil ouvir a dor do próximo, tão difícil estender a mão e ajudar o próximo, num corre-corre, numa ganância, num desejo de querer mais e mais, de querer e pensando menos em ser. Vamos pensar mais em ser, em dar, em doar, em fazer um fênix em nossas vidas. Isso vai nos dar uma saúde mental melhor. Os leitos de hospital vão diminuir com enfermos. As medicações serão usadas em quantidade muito menor. As medicações para você dormir, para você relaxar, nós não vamos precisar usar tanto. Nós vamos ter o melhor medicamento do mundo, a paz que vem, que entra, que transborda, que está aqui dentro. Basta a gente buscar, basta a gente transbordar. Fênix bem viver para todos nós. Bondade, amor e mansidão. É você. Assim a gente consegue um fênix bem Isso viver. aí, Mari. Hoje a mensagem então foi sobre mansidão. Mansidão para todos nós. É um fruto do Espírito Santo, né? Que é um dos frutos do Espírito Santo mais leve, mais suave, mais gostoso de se viver. A mansidão. Com ela, a gente tem amor, que transcende e transborda. Mansidão para todos nós. E para o próximo programa vai ser sobre autocontrole. Autocontrole. Ou também pode ser domínio próprio. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Fênix bem viver. Para todos nós. Obrigada.